As pessoas sempre ficam me perguntando como que eu faço para fotografar os carros da minha coleção e também para catalogá-los e tudo mais. E eu descobri um jeito, já tem algum tempo que eu faço isso, de usar coisas que a gente tem em casa, simples, da forma mais simples possível, para poder fazer fotos rápidas e também sem nenhum custo. Eu sei que tem aqueles estúdios que tem LED, que tem um monte de coisa, que são bem legais, mas se você não tem a grana para isso, nem espaço para isso, eu vou te ensinar hoje uma técnica bem legal para você utilizar o que você tem em casa e fotografar suas miniaturas de um jeito bem legal. Então vamos lá ver, mas antes não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar seu like também, deixa seu comentário de como que você faz para fotografar suas miniaturas, se você tem alguma dica e tudo mais, e também mostra esse vídeo para seus amigos, porque eu tenho certeza que eles vão adorar essas ideias aqui. Vamos lá ver então. Bom, qual que é a ideia? E vocês vão rir disso, né? Afinal de contas é uma coisa inusitada, mas dá uma olhadinha. Peguei uns Legos, né, do meu filho, né, da época que ele era criança, de que ele era mais criança, e aí eu peguei aqueles Lego duplo, sabe? Aqueles que tem as peças maiores, e formei aqui uma coisa, uma estrutura para poder colocar um fundo aqui embaixo, né, que é na verdade um caderno, né? Então, geralmente alguns cadernos aí eles têm a contracapa, né? Deixa eu pegar esse daqui para te mostrar. A contracapa ele é branco, totalmente branco. Então serve como um bom fundo para você colocar, para você fazer suas fotos, né? Porque aí depois fica até mais fácil de você poder cortar as fotos e limpar as fotos, né? A gente também vai falar sobre isso. Mas dá uma olhadinha aqui, ó. Eu fiz, não é assim nada genial, né? É só uma estrutura. E por que tem essa estrutura? Porque aqui em cima eu consigo colocar um celular para fotografar esses carros. Então aqui embaixo eu coloco, né, no fundo o que eu quero fotografar, né? E aqui eu coloco um celular. Então, vou te mostrar como que eu faço isso. Então, olha que interessante. Eu fiz essa estrutura aqui de Lego justamente para acomodar aqui um celular, né? Claro que eu fiz do tamanho do celular que eu tinha em mãos, para poder fotografar. Então, com isso, eu consigo colocar aqui nesse fundo, né? Que é um caderno, coloco aqui a miniatura, né? Que eu quero fotografar e vou lá e fotografo, né? Pronto, já fotografei. E aí fica fácil, é só tirar daqui, colocar outra e a gente vai fotografando. Claro, se você não tiver Lego em casa, se você nunca teve filhos ou seus filhos não tiveram Lego, você pode também fazer uma estrutura dessa com madeira, com papelão, com caixa de sapato, com o que você quiser, você consegue fazer uma coisa dessa, né? Desde que você coloque um espaço aqui para justamente caber a câmera do celular, né? E ter esse espaço vazado e com uma distância que fique o suficiente para pegar essas miniaturas. Lembre-se que tem embalagens que são maiores do que essas, né? Inclusive da série Teen Transport, Car Culture. Então você tem que fazer de um jeito que caiba essas miniaturas aqui do jeito que você vai fotografar. Então eu achei que isso daqui é uma forma bem simples de fotografar, né? E você é rápido também, que você tira e vai colocando as outras coisas aqui e a foto sai bem interessante, afinal de contas, né? Você pode sempre pedir para focar e tudo, e você tira as fotos e depois é só editá-las, tá? Isso daqui, claro, para miniaturas que estão na embalagem. Se você quer fotografar miniaturas fora da embalagem, eu também consigo usar essa mesma estrutura, só que de um outro jeito. Eu vou te mostrar, peraí. Se você vai fotografar miniaturas fora da embalagem, então eu tenho uma outra ideia aqui pra você. Pega uma cartolina dessas que você compra em qualquer papelaria, assim por R$1, R$2, sei lá, é super barato. Uma cartolina branca, ou se você quiser fotografar com outro fundo, e você coloca por trás. E aí você coloca o celular, um outro celular, na verdade, você coloca aqui na parte de cima e liga a lanterna. Né? Todo celular tem uma lanterna e aí você vai ter uma caixa para fotografar muito barata, tá? Porque você está usando o celular, né, como uma fonte de luz ali em cima e você está aqui fotografando e você tem um fundo branco. Não totalmente, né? Porque afinal de contas você tem aquelas duas peças de Lego ali atrás, mas isso é facilmente tirável aí na hora da edição. Mas aqui você já consegue uma foto legal.
Eu te dou algumas dicas. Primeiro, privilegie sempre fazer esse tipo de fotos durante o dia, né, para você usar a luz do sol, porque ela é sempre uma boa aí para te ajudar, ela é sempre sua amiga para te ajudar, né, com a claridade. E também você fazer algumas marcações, né, nesse fundo aqui onde você vai colocar a miniatura, para você, já que você vai fotografar várias, então você faz um pequeno risquinho de lápis para você saber, desse lado aqui onde não vai aparecer, para você saber em que ângulo vai estar a miniatura, né, em que posição, porque aí você coloca todas elas na mesma posição e vai fotografando. Você tira uma e coloca a outra sempre na mesma posição. Então são dicas simples aí de você fazer esse tipo de fotografia na sua casa sem exigir muitos gastos, né? Na verdade, você vai precisar de uma cartolina e você vai precisar de uma estrutura, né? No meu caso aqui eu tinha esse Lego e aí consegui montar uma coisa maluca aqui para eu poder fotografar, assim, mais altinha, né? Para poder ter o suporte ali pro outro celular ou pro celular que vai fotografar. E também se você não tem isso, você usa caixa de sapato, madeira, o que você tiver na sua mão para você fazer esse tipo de coisa. E recomendo que você tenha muita paciência, porque são horas e horas de fotografia e depois você ainda vai editar as fotos, né, para cortar, para deixá-las um pouco menores. E eu vou te mostrar agora como que eu faço isso também. Vamos lá. Eu uso uma versão antiga do Photoshop, então eu sei, deveria estar usando uma versão mais nova e tudo, mas eu estou mais acostumado com essa versão aqui e eu não quero mudar agora. Por exemplo, aqui no Photoshop, você consegue trazer esse daqui que se chama Levels, por exemplo, e ele tem dois conta-gotas aqui, né, nessa parte, aqui desse lado, uma com uma parte escura e a outra com uma parte clara. Isso daqui tem uma funcionalidade que dá para fazer algumas coisas bem rapidamente, na maioria das imagens. Então, se eu pego aqui esse conta-gotas com essa ponta mais clara, o que acontece? Eu mostro para ele algum lugar da imagem onde deveria ser branco e não é. Então, nessa folha de papel aqui branca, deveria ser branco e não é, né? Ele está bem escuro. Então, quando eu clico, ele consegue mudar a imagem inteira, a tonalidade da imagem inteira, para que tudo se adapte a esse novo branco, né? Então eu posso até fazer alguns testes aqui, por exemplo, dá para a gente fazer isso, ou pegar alguma parte mais escura, enfim, fica ao seu critério para você decidir qual que vai ser o novo branco da sua imagem. E a mesma coisa com o preto, né? Você escolhe qual região deveria ser o novo preto, assim, o máximo de preto que deveria ter na imagem. Então, se eu clicar numa parte que não é tão preta por aqui, por exemplo, vai me estragar a imagem. Então, eu tenho que pegar uma parte que realmente deveria ser preta e ainda não é. Então, essa daqui, por exemplo, me pareceu ser uma área desse tipo. E você consegue depois dar uma balanceada, uma equilibrada nas cores do jeito que você quiser. Então, só disso daqui eu já consegui arrumar bastante a minha imagem. Então, só para você ver como estava antes, ela estava assim e agora está assim. O resto eu posso apagar com uma borracha, né, do próprio Photoshop. Eu posso selecionar uma área e eliminar, né? Eu posso, pelo menos o Photoshop, ele me dá várias opções aí de como selecionar uma área, e aí eu posso fazer também dessa forma, e aí eu vou selecionar a área que eu não quero mais e apago de branco. Eu na verdade apago e estou pintando ele de branco. Então aqui eu já consegui limpar bastante minha imagem, né? O que eu posso fazer agora é fazer um crop, né? Fazer um corte, né, para ela ficar do jeito certo, e aí eu tenho uma imagem bastante limpa daquela miniatura que eu fotografei agora há pouco. Então eu consigo até fazer um quadrado disso daqui para ficar uma coisa mais corretinha, né? E assim fica até mais fácil caso eu queira postar no Facebook ou no Instagram, alguma rede social desse tipo. Ou então, que é o objetivo, é pegar várias dessas imagens dos carros e fazer uma pasta de imagens no meu celular, para cada vez que eu quiser fazer ter uma ideia de quais são as miniaturas que eu tenho, eu utilizo essa pasta para ver o que eu tenho e o que eu não tenho. Então essa imagem aqui já está pronta, né, já posso salvar, já posso começar a usar,
porque ela tá do jeito que eu gostaria que ficasse. A mesma coisa com essa imagem, né, que eu fotografei lá de uma embalagem, eu vou fazer o mesmo procedimento, né? São, assim, a maioria dos programas tem esses controles, né? Por isso que eu estou falando, para você justamente verificar o que você usa, ou então algum outro tipo de controle, mas assim, o segredo está justamente em você balancear as cores da imagem. Então, da mesma forma, eu vou pegar aqui esse conta-gotas com a ponta branca, vou clicar numa área que deveria ser branca e não é, e aqui ele já me arruma toda a imagem, toda a tonalidade da imagem, para que ela fique com as cores certas. E vou fazer também a mesma coisa com o preto. Então aqui o car do Era Car deveria ser em preto, essas letras, conforme tem na embalagem original. Então eu clicando aqui, ele já traz toda a tonalidade de cor certa para a imagem. Então eu posso depois dar uma equilibrada aqui, uma balanceada, né, para ficar do jeito que eu quero, e eu já tenho as cores corrigidas por aqui. O resto eu posso fazer um crop na imagem, né, para tirar essas partes aqui que eu não quero. Eu posso até dar uma ajeitadinha aqui, né, rotacionar um pouquinho para ficar um pouco melhor, e aí eu corto a imagem do jeito que eu preferir por aqui, para que ela fique do jeito certo, né? Então já estou bem satisfeito com a minha imagem. Claro, né, eu poderia até fazer alguns outros detalhes aqui, né? O Photoshop tem vários ajustes aí que você pode clicar em algumas áreas e ele corrige para você, né? Então esses pontinhos brancos aqui que são pela própria câmera do celular que ele acaba captando algumas poeiras, então você consegue dar uma ajeitada. Mas se você quer alguma coisa rápida, a imagem já está feita. E eu também consigo fazer várias dessas imagens e depois colocar no meu celular, como se fosse um catálogo para eu saber o que eu tenho e o que eu não tenho. Uma outra coisa que eu consigo também fazer é diminuir o tamanho da imagem, né? O tamanho de tela, o tamanho ideal para uma imagem que vai ser vista apenas em tela e não vai ser impressa é uma resolução de 72 dpi, né, que a gente chama. Então você não precisa mais do que isso. Se fosse uma imagem para impressão, seria o ideal 300 dpi. Mas para algo que vai ser mostrado somente em tela, 72 dpi. E eu posso colocar aqui uma altura de 30 ou 40 centímetros, que vai ficar uma altura boa e que não vai ocupar tanto espaço assim. Então você vê que o tamanho original era de 12.4 mega, ele passou para 2.47 mega e ainda salvando isso como um JPEG, ele vai reduzir bastante o tamanho da imagem e aí ele vai ficar eu consigo armazenar muito mais imagens do que antes. Então aqui eu já terminei com essas minhas duas imagens para mostrar para vocês como que é o tipo de foto e também de edição de imagens que eu faço para que eu possa catalogar todas as miniaturas que eu tenho. Dá um pouco de trabalho no início, mas depois que você pega o jeito, aí as coisas funcionam bem fácil. Bom, esse é o tutorial aí que eu queria mostrar para vocês. Tenho certeza que você tem outras dicas aí de como fazer para catalogar suas imagens e seus carros e tudo mais. Se você quiser, deixa aí embaixo nos comentários algumas dicas para que todo mundo possa também descobrir como trabalhar melhor com essas imagens aqui, com essas fotos de miniaturas que todos nós gostamos de ter. Combinado assim? Então a gente se vê nos próximos vídeos. Eu te espero por lá. Valeu!